Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. O culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículos 11 ao 18. João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, diante do Teu trono, para ouvir a Tua palavra. Então nós te pedimos, ó Deus, para que tenhamos o discernimento da compreensão integral da palavra que hoje vai ser pregada, proferida diretamente do Teu trono. Nós invocamos o Teu Espírito, ó Senhor, para que Ele venha e paire sobre nós. Toma conta do nosso ser. Toma conta da nossa vida. Cuida de nós, ó Deus. Nos dá a guarda, a proteção que necessitamos. Porque cremos que Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela, na terra e no céu estão contidos. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia, pois a cada dia Tu nos perdoa as nossas faltas, nos nossos pensamentos, na nossa forma de ser, muitas vezes não agradando a Tua pessoa, realizando, dizendo ou pensando coisas
que não estão alinhados à tua vontade. Ó, vem Espírito Santo sobre nós. Toma conta do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Estamos prontos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título O Pastor e Bispo de Sua Alma. Vou repetir, o tema da pregação de hoje tem como título O Pastor e Bispo de Sua Alma. A leitura do texto base do sermão, João capítulo 10, versículos 11 ao 18, revela a existência de um bom pastor. Revela a existência de um mercenário, um falso pastor. E também revela a existência das ovelhas, representando então pessoas que creem numa divindade e nos seus ensinos doutrinários. Vamos começar falando sobre o bom pastor. Jesus, ao proferir esta parábola, ele elenca qualidades e atitudes inerentes somente ao Filho de Deus, o bom pastor, o bispo de nossa alma. Jesus, num ato de amor, deu a sua própria vida para nos salvar da condenação eterna. E neste ato de crucificação e morte na cruz, lá no Calvário, ele nos concedeu o perdão de nossos pecados e uma reconciliação de comunhão com o nosso Pai eterno. Jesus, neste ato de amor, a sua crucificação na cruz do Calvário, ele foi nesta cruz cravado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia de sua morte e assim nos concedeu a vitória sobre a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, nos concedendo então a ressurreição em Cristo e, por conseguinte, a vida eterna no céu. Jesus disse neste texto que acabamos de ler, no versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E, portanto, Jesus é o nosso bom pastor. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, falando sobre o amor e esta crucificação de Cristo, diz assim a palavra: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, eu conclamo a você a jamais esquecer deste ato de amor realizado por Cristo em seu favor. Jesus é o meu bom pastor, e ele deu a sua vida em nosso favor.
uma outra característica importante que Jesus fala aqui sobre o bom pastor é que ele conhece todas as suas ovelhas. E as ovelhas aqui tipificam pessoas. Jesus sabe de tudo sobre a sua vida. Ele conhece cada milésimo de segundo da sua vida. Mesmo antes de você ser formado ou formada no ventre materno. Portanto, Jesus conhece todas as suas ovelhas e as suas ovelhas lhe conhecem. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Presta atenção. E dou a minha vida pelas ovelhas. Não tenha dúvidas. Jesus sabe de tudo a seu respeito. Entretanto, ainda existem ovelhas, pessoas que talvez ouviram falar sobre Jesus, mas não lhe conhecem numa relação de intimidade e de comunhão plena. E, portanto, são a estas ovelhas que Jesus está chamando hoje. Pois ele mesmo disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Presta atenção, que eu vou repetir o que Jesus disse. E, portanto, agora, abra não só os seus ouvidos físicos, mas também os ouvidos espirituais, para ouvir esta mensagem de Jesus para você. Jesus está chamando hoje a você. Quando ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Isto é, dirija, presida a vida desta ovelha. E aí Jesus complementa esta frase dizendo: elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você neste momento está ouvindo a voz de Jesus através deste humilde pregador. Presta atenção nesta importante mensagem do Senhor para você no dia de hoje. Seja um integrante do povo de Deus. Na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim sobre Jesus: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo
um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E, portanto, Jesus, ao falar aqui aos seus ouvintes, está dizendo: eu sou o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que por amor incondicional, dei a minha vida em favor das minhas ovelhas, em favor do meu povo particular, para perdoar os seus pecados, para promover a salvação da condenação eterna e conceder a vida eterna aos que creem. Os que creem no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos concedendo a vitória de viver eternamente com o Senhor, como era desde o princípio da humanidade. Mas este texto também fala do mercenário. A grande diferença entre o mercenário, isto é, o falso pastor, e o bom pastor, que é o verdadeiro pastor, a diferença somente uma. Não vou aqui elencar virtudes e desqualificações no plano de vista terreno. Não vou falar aqui de desqualificações no sentido de caráter, e essencialmente de caráter. Não. Vou falar aqui apenas de uma diferença entre o bom pastor e o falso pastor, que Jesus aqui denominou como o mercenário. E esta diferença é o amor. Pois o mercenário é aquele que age ou trabalha apenas por interesse financeiro. É aquele que age ou trabalha apenas por dinheiro, ou algo que represente vantagens materiais segundo seus interesses venais. O mercenário não cuida e nem se importa com as ovelhas. Não tem identificação com Jesus. O mercenário abandona as ovelhas e as deixa serem atacadas pelos domínios pecaminosos do maligno. Jesus disse, neste texto lido do sermão, o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Vou falar novamente. O mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Sabe por quê? Porque nós, as ovelhas do Senhor, pertencemos a Jesus. Somos propriedade exclusiva de Jesus.
ninguém detém a propriedade e muito menos o domínio de nosso ser. Somente Jesus tem esta prerrogativa. Jesus ainda diz na sequência do texto: assim, o mercenário, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. E quem é o nosso bom pastor? Jesus Cristo. É Ele quem cuida e se importa com cada um de nós. Foi Ele que, sem pecado, se entregou à cruz do Calvário para nos salvar, para nos conceder a vida eterna, para perdoar os nossos pecados. E hoje você está a me ouvir esta mensagem divina, porque Jesus está no comando da sua vida. Ainda que você pense que não, mas é Ele que te faz respirar. É Ele, Jesus, que permite os teus batimentos cardíacos. É Ele que permite você viver até o dia, a hora, o minuto, o segundo que Ele determinar. Neste momento de reflexão, este é um momento de reflexão a partir do que foi dito até agora. Eu estou a me perguntar. Uma indagação está melhor dizendo, o meu coração, a minha mente. Eu sou ovelha de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. Jesus, Ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e que o seguem. E o seguir, aqui neste sentido que Jesus falou, tem um significado de total obediência à vontade de Deus, à vontade do Senhor, à vontade do Pai Eterno, do Filho de Deus e do Espírito Santo. Porque hoje tem ovelhas, pessoas, que pensam ser de Jesus, mas não são. Não são porque praticam atos religiosos que nada têm a ver com os ensinos de Jesus. Não são porque praticam o que os falsos pastores determinam. A obediência a Deus só se efetiva se vivermos nos domínios do Espírito Santo. E é isso única e exclusivamente
que determina esta condição de ser ovelha de Jesus. Ouvir a sua voz. E não estou falando apenas no sentido de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela aflora no nosso coração uma chama ardente da fé. Estou a dizer que este ouvir a voz de Jesus é obedecer à vontade do Senhor. É ouvir dia a dia, momento a momento, porque Jesus fala conosco de diversas formas e hoje Ele está a falar com você. Ele está a realizar um convite muito especial a você, para que você se torne participante, integrante de um povo particular de Deus. Ouça a voz do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 25 ao 30, Jesus volta a dizer, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. E aqui ele está a falar para os céticos, para aqueles que não creem nesta mensagem de que Jesus é o nosso bom pastor. Então diz assim a palavra, Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. E esta obra magna, e esta obra que foi a nossa libertação da condenação eterna, do domínio do pecado, foi a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, tipificando então aí a salvação de toda a humanidade. Mas no versículo 26 ele diz, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas os que não creem na mensagem cristã, na mensagem jesuânica. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, melhor dizendo, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você é de Jesus. E ninguém pode arrancar das mãos de Jesus você, a sua vida. Quero terminar este sermão dizendo que só Jesus pode e quer fazer isto por você. Ou seja, perdoar os teus pecados, te conceder a salvação do caminho da condenação eterna. Porque os que não creem estão caminhando para a perdição, para o afastamento permanente da pessoa de Deus, do viver em comunhão com Deus.
Jesus quer dar a ti, te conceder a vida eterna no céu com Ele. E presta atenção agora. Ouça a voz de Jesus através deste pregador. Escuta este texto final que Jesus falou aos seus ouvintes e agora está a falar para você. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ninguém tirou a vida de Jesus. Foi Ele que espontaneamente, voluntariamente, por amor, concedeu a sua vida, deu a sua vida por nós. E repito o que eu disse antes, não esqueça deste ato de amor de Deus por você, daqui por diante. Lembre-se sempre disso. Jesus deu a sua vida, sua própria vida, em seu favor, a meu favor. Nós que somos pecadores. E por isso, foi por amor que ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou, nos dando a oportunidade de vencer a morte física, a morte espiritual, o afastamento de Deus e a morte eterna, o afastamento permanente de Deus. O tema de nosso sermão tem como título o pastor e bispo de sua alma. E quero aqui explicar a essência deste título para você. O pastor e bispo da sua alma. Onde o pastor é aquele que ensina a doutrina do Evangelho de Cristo e cuida das ovelhas. E é isso que Jesus faz no dia a dia para nós. Quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra, Ele cuida de nós. Quando damos cada passo no nosso andar, quando pensamos, quando realizamos as nossas atividades, Jesus está cuidando de nós. Ele é o pastor que ensina a doutrina do Evangelho de Cristo. Já o bispo, porque Jesus é o pastor e bispo de nossa alma. Já o bispo é aquele que conduz a vida da ovelha. E para nós, só existe um que tem autoridade e a quem devemos ficar sob os seus domínios. Não podemos ficar sob o domínio de vontade humana de forma nenhuma, porque Deus não deu esta prerrogativa para ninguém. Quem tem autoridade e a quem devemos ficar sobre os seus domínios é a pessoa de Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 25, diz: para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês,
deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pois suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça o chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Shalom Adonai. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez ouvimos a tua palavra, que faz arder o nosso coração, cheio de fé. Hoje ouvimos uma palavra de que o Senhor é o nosso bom pastor. O pastor e bispo do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E, portanto, Senhor, nós declaramos que o Senhor tem toda a liberdade de conduzir, de presidir, de administrar a nossa vida. Sei que muitas ovelhas, muitas pessoas estão neste momento a entregar a sua vida ao Senhor, ao Deus Criador, àquele que deu a sua própria vida por nós. Escreve, ó Deus, o nome de cada pessoa no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Que nós tenhamos, ó Deus, sempre esta alegria de viver em comunhão contigo, de ouvir a tua voz, de ao realizar a leitura da tua palavra, o Espírito Santo venha falar conosco. E mais uma vez eu suplico, vem Espírito Santo sobre nós, porque queremos viver sob os teus domínios. E queremos declarar que Jesus é o nosso pastor e bispo de nossa alma, de nosso ser. É com fé que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim encerramos mais um culto racional, Palavra do Senhor. Lembrando sempre que a nossa missão é ensinar e pregar a palavra de Deus. E através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, curar as enfermidades. E não só isto, mas de forma especial, viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você.
amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.